Ora, então, muito boa tarde aos meus alunos do sexto ano. Vamos para a nossa sétima aula. Não sei se estão recordados, na última aula vimos aqui o assunto relacionado com o 25 de Abril, não é? Já tínhamos visto o 25 de Abril, propriamente dito, a Revolução, a independência das colónias africanas, não é? Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Timor. E vimos também, então, o regime democrático, que tem a ver com o poder central, o poder local, as juntas de freguesia, os municípios, não é? A Assembleia da República, o Presidente, o Governo, os tribunais, portanto, vimos os órgãos de soberania. Hoje vamos começar então aqui um novo assunto que está relacionado, como vocês podem ver, com a população portuguesa no limiar do século XXI, que tem aqui dois subtemas, duas subunidades, e que é a aula de hoje será sobre a população portuguesa e a sua evolução, não é? Como é que nós estamos a evoluir, estamos a aumentar, estamos a diminuir de população, estamos a ficar cada vez mais velhos. Quer dizer, vamos fazer aqui um estudo, uma análise de como é que se encontra a nossa população agora na passagem do século XX para o século XXI, ok? No limiar, ou seja, no princípio do século XXI. Depois, na próxima aula, vamos ver a população portuguesa e as suas características. Portanto, para iniciar a aula 2, eu gostaria que os meus amigos então apontassem nos vossos caderninhos os objetivos da aula, ok? E os objetivos da aula são estes. No final desta aula, deverás ser capaz de caracterizar a evolução da população portuguesa. Caracterizar é dizer como é que é, né? Já vos ensinei. Caracterizar, caracteriza-me a mim. Eu tenho cabelo branco, uso óculos, sou magrinho, falo muito depressa. Portanto, caracterizar é dizer como é que as coisas são. Portanto, caracterizar a evolução, ou seja, como é que foi evoluindo a população portuguesa, estabelecendo relações entre o passado e o presente. Portanto, que é o que nós estamos sempre a fazer. Acabei de fazer isso na última aula, né? Comparar o que se passou naquela altura que estamos a estudar com o que estamos a viver atualmente. Depois, caracterizar a imigração portuguesa, a ver quem são os nossos imigrantes. Não se esqueçam que emigrantes são os que saem de Portugal e vão trabalhar para outros lugares. Migrantes são as pessoas que vêm de outros países para Portugal, ok? Portanto, vamos ver quem são os portugueses que vão sair e quais são os países para onde eles vão emigrar, não é? À procura de melhores condições de vida, porque quando as pessoas emigram é sempre à procura de melhores condições de vida, é sempre esse o motivo, não é? Pode haver outro, não é? Pode haver motivos políticos, como por exemplo no tempo do Salazar e no tempo do Estado Novo as pessoas emigravam por motivos políticos, para fugir, não é? Só eram presos. Temos ainda que distinguir emigrantes de imigrantes. Estão a ver? Emigrantes são em Portugal, imigrantes fora de Portugal. E são estes os objetivos da aula de hoje. Vamos então aqui ao primeiro assunto, que diz contar a população. As contagens da população. Chamam-se os censos. Temos aqui então, vejam, em 1960 tínhamos 8.889.392 habitantes. Depois desceu. Em 1970, 8.611.110. Chegados a 1981, vejam bem o aumento que houve. Porquê? Porque efetivamente acabou-se a guerra, os portugueses deixaram de morrer em África e houve logo uma subida da população. Depois, em 1991, manteve-se mais ou menos a mesma coisa, 9.862.000, e depois, então, em 2001, temos a população como temos atualmente, né? Atualmente temos 10 milhões, quase 11 milhões, se contarmos com os portugueses residentes. Se contarmos com os portugueses que estão fora, temos mais, né? Vamos então, como diz aqui, quanto aos órgãos do poder político, quando os órgãos do poder político tomam decisões e medidas para resolver os problemas das comunidades, das populações, precisam de conhecer a população, nomeadamente saber quantos habitantes existem e se a população está a crescer ou a diminuir. Observa a animação. Os termos que vamos usar aqui são estes: população absoluta, natalidade, mortalidade, crescimento natural e salto fisiológico. Portanto, aqui vocês têm que aprender o que é que cada uma dessas coisas significa, ok? Antes de começarmos o filme, vamos então explorar aqui o glossário e vamos ver qual é o significado de população absoluta. É o número total de habitantes de um país. Portanto, as pessoas que vivem num país fazem parte da população absoluta, ok?
Porque depois já há outra parte, que eu já vos disse, que são portugueses que estão noutras partes, mas não contam, porque estão a viver noutros países. Por isso é que se diz aqui população absoluta, porque há uma população relativa, que são as pessoas que estão, efetivamente, a trabalhar noutros locais, noutros países. Depois, natalidade, penso que isto é fácil, Natal, não é? Natal, natalidade. O que é o Natal? O Natal é a festa do nascimento de Jesus Cristo, não é? Portanto, o que é que quer dizer natalidade? É o número total de nascimentos ocorridos num país ou região num certo período de tempo. Geralmente eles contam, as contagens da população fazem-se de 10 em 10 anos. Portanto, de 10 em 10 anos eles contam a população, fazem os chamados censos. Portanto, natalidade quer dizer nascimentos ao longo de um determinado tempo. Que é geralmente, a contagem é feita de 10 em 10 anos. Mortalidade é exatamente o que está a acontecer agora em Portugal e no mundo inteiro. Não é? Um elevado número de mortalidade, ou seja, número total de óbitos, que são mortes, ocorridos num país ou região num certo período de tempo. Portanto, quando queremos falar de mortalidade ou natalidade, já sabem que são estes os termos que temos que usar, ok? Natalidade, número de pessoas que nasceram num determinado período e mortalidade, número de pessoas que morreram num determinado país. Quando fazemos a diferença entre um e outro, encontramos o saldo fisiológico. O saldo fisiológico é a diferença entre os que nascem e os que morrem. Porque podem nascer mais do que morrer. Não é? Mas em Portugal acontece o contrário. Nascem muito poucas pessoas e morrem muitas pessoas. Portanto, estamos num processo de envelhecimento que depois já vamos ver mais para a frente. Crescimento natural. Ora, crescimento natural é a diferença entre os que morrem, entre os que nascem, desculpem, nascimento, e natalidade, e os que morrem, mortalidade. É a mesma coisa que, no fundo, o saldo fisiológico, como eu já vos tinha dito. Portanto, o saldo fisiológico é a mesma coisa que a gente fazer a diferença, não é? Nasceram 200, morreram 100, qual é que foi o saldo fisiológico? 100. Não é? 200 menos 100 dá 100. Penso que isto não tem assim grande dificuldade de compreender. Saldo fisiológico. A diferença entre a natalidade e a mortalidade, o mesmo que o crescimento natural. Portanto, no fundo, quando vocês ouvirem o professor dizer crescimento natural ou saldo fisiológico, já sabem que é a diferença entre este e este. Ok? Têm que nascer sempre mais pessoas do que morrem. Porque senão chegamos a uma altura e ficamos sem população. É por isso que eu vos falo que as guerras são negativas e tudo o que provoca a morte em massa, em grandes quantidades, isto é sempre negativo, porque a população vai enfraquecendo e vamos ficando cada vez com menos habitantes. E além disso, temos o envelhecimento da população, que é também outro fenómeno que está a acontecer e que também é bastante complicado, não é? Portanto, o século XXI parece que vai ser um século um bocado complicado. Pelas notícias que eu vejo na televisão e pelo aquilo que eu sei do meu estudo da história, eu vejo que isto é uma situação que não vai ser resolvida facilmente, não é? Mas isto não é para assustar ninguém, isto são factos, não é? A gente temos que encarar os factos para que é para depois podermos encontrar as soluções, não é? Enquanto nós enterrarmos a cabeça na areia, não encontramos solução para nada. Nós temos que, a primeira coisa é enfrentar as coisas como elas são. E depois a seguir resolver o problema da melhor forma. Ok? Portanto, não se esqueçam, quando os órgãos do poder político tomam decisões, eles têm que ter em conta as populações, não é? Reparem, imaginem que eu, aqui em Portimão, era aqui o Presidente da Câmara de Portimão. E eu sabia que aqui na minha cidade havia muito mais pessoas idosas do que pessoas jovens. Então o que é que vocês acham que eu ia fazer? Ia fazer campos de futebol? Ia fazer ginásios? Ou ia fazer centros de apoio a idosos? Casas para as pessoas poderem passar uma parte do dia? Portanto, nós... postos médicos, etc. Portanto, as pessoas quando começam a ficar velhotas começam a ter problemas de saúde, não é? E então as populações têm que ser apoiadas e defendidas, e é por isso que está lá o governo. Portanto, os governos servem exatamente para proteger as populações. E se não souberem o que é que está a passar nas diversas populações, não conseguem governar como deve ser. Portanto, o que é um bom governante é aquele que conhece o seu país, que conhece as suas populações e as suas dificuldades e necessidades, não é? Portanto, vamos aqui então começar a aula, a ouvir aqui este videozinho e depois vamos fazer os exercícios relativos, ok? Isto não se esqueçam, esqueci-me de chamar a atenção, milhões de habitantes, atenção, é sempre milhões, ok? 8 milhões, 8 milhões, 9 milhões, 9 milhões, 10 milhões. Portanto, o nosso crescimento, quando acabou a guerra, né? Aqui em 1970 estávamos em guerra, né? A guerra começa em 1961. E vejam o que é que a guerra faz. Caiu a população toda. Portanto, com a guerra em África, vejam o que é que nos aconteceu. De 1960 para 70,
em vez de crescermos, perdemos população. Não é? Nós tínhamos 8 milhões 888 e 9 e agora temos 8 milhões 611. Portanto, há aqui uma quebra de população significativa. Acabando a guerra, vejam o que é que acontece. A população começa a crescer, porque as pessoas, quando estão felizes e vivem bem, as pessoas têm mais filhos, as pessoas, ao terem mais filhos, contribuem para o desenvolvimento da população. Há mais empregos, há mais trabalho, há mais pessoas a procurar o nosso país porque se vive cá bem. Portanto, há aqui uma série de situações que, como vocês podem ver, este gráfico de barras aponta bem o andamento, e aqui esta grande quebra tem a ver com a guerra, não é? Guerra colonial, que durou 13 anos, foi uma guerra muito mortal, como vos disse, mortífera, tanto para os portugueses como para os africanos, e onde nós tivemos que fazer guerra em 3 países, né? Angola, Moçambique e Guiné. Foram os 3 países que nos declararam guerra, e nós tivemos que aguentar esta guerra com uma população extremamente reduzida, porque vocês olham para Angola, Angola é 16 vezes maior que Portugal, né? Tem muito mais população. Portanto, vejam que esta guerra era uma guerra inútil. Perdemos homens, perdemos vidas humanas sem necessidade nenhuma. É aí que eu culpo o Salazar. É aí que eu digo que na segunda fase da sua governação, na primeira fase, o Salazar foi positivo, na segunda foi negativo, porque ele manteve esta guerra. E o Marcelo Caetano também. Ou seja, nós queríamos ser donos de Angola, de Moçambique e de Cabo Verde, e não podia. Todos os países do mundo já tinham libertado as suas colónias e tinham dado a sua independência às colónias. E nós não. Teimávamos em querer ser donos de uma terra que não é nossa. E isto foi muito prejudicial, e é por isso que eu falo sempre de forma muito negativa sobre o Estado Novo. Pois já não falar da PI, das torturas, das mortes, perseguições, etc, etc. Não é? Foi um período bastante negativo da história de Portugal. Não é? Como outros, não é? Mas não se esqueçam, Salazar, na primeira fase que entra, ele consegue recuperar a economia. Ele equilibra a balança dos pagamentos, ele começa a fazer exportações e começa a reduzir as importações. Portanto, do ponto de vista económico, ele foi, na primeira fase, ele foi muito positivo. O pior foi depois, não é? Depois é que ele não se apercebeu que o mundo estava a caminhar numa direção e ele estava a caminhar noutra. Foi um homem que não teve visão de futuro, não é? Aliás, o Salazar era um rapaz do campo, não é? Era economista, era um bom professor, mas não tinha uma visão política da humanidade, do resto do mundo. Portanto, era um homem agarrado a princípios muito pouco, com pouco valor, não é? No que diz respeito à necessidade que os políticos têm que ter, não é? Todo o político tem que ser um estadista, tem que ser um homem de Estado, tem que se preocupar com toda a gente e não apenas com as pessoas do seu partido, ou da sua região, ou da sua família, não é? As pessoas, quando chegam ao governo, são governantes de todos os portugueses, não é das pessoas que são amigas deles, não é? E é isso que a gente muitas vezes em Portugal critica na atualidade. Vamos então ouvir o vídeo, que é para depois respondermos. De 10 em 10 anos, fazem censos em Portugal. Os censos são um questionário que todos os portugueses devem responder para se ficar a conhecer a população do país. Desta forma, sabe-se também quantos habitantes tem Portugal. Quando se fez o último censo, clica no ano correto. Ora, vamos lá ver então quando é que se fez o último censo em Portugal. Ora, este é o primeiro, este é o segundo, este é o terceiro, este é o quarto, e o último terá sido este, não é? Será que eu posso clicar aqui? Onde é que eu tenho que clicar? É no ano. Quantos habitantes tem Portugal? Clica no número correto. Ora, quantos habitantes em 2001 os portugueses? Ora, cá está o número, já está ali a abanar. 10 milhões 318 mil e 84 habitantes. Ok? Em Portugal existem mais de 10 milhões de habitantes. Na segunda metade do século XX, a população absoluta portuguesa cresceu. Como é que a população aumenta? O aumento ou diminuição da população depende de vários fatores, tais como a natalidade, ou o número de nascimentos, e a mortalidade, ou o número de mortos. Então, quando a natalidade é superior à mortalidade, há um crescimento natural positivo da população. Quando a natalidade é inferior à mortalidade, o crescimento natural é negativo. Sim, e quando a natalidade é igual à mortalidade, o crescimento natural é nulo. Ora, tal e qual como foi dito, vejam aqui o crescimento é quase nulo, porque é quase igual, não é? Mas aqui não. Aqui, efetivamente, houve aqui uma diferença muito grande, porque perdemos muitos habitantes devido à guerra, não é? Portanto, o crescimento natural aqui foi negativo, ou o saldo fisiológico foi negativo aqui. Depois,
começa a subir e então aqui já está muito mais positivo, não é? 10 milhões. Já vimos aqui os termos, já vimos a animação. Vamos passar então aqui para o exercício número 2. Contar a população, exercício, assinala as respostas corretas. Ora, o que é o censo? O censo ou recenseamento. Isto é o mesmo valor, ok? A palavra censo ou censos quer dizer recenseamentos. Geralmente de 10 em 10 anos, como eu vos disse, já está ali até, de 10 em 10 anos aparece-nos uma pessoa lá na nossa casa, bate à porta, olha, eu venho fazer a contagem da população. Geralmente quem faz isto é o Instituto Nacional da Estatística, Instituto INE. Se aparecer uma pessoa com uma coisa aqui a dizer INE e bater à porta, vocês já sabem que é uma pessoa que está a fazer exatamente esta contagem da população. E o que é que eles perguntam? Perguntam quantas pessoas moram nesta casa, qual é a profissão do pai, qual é a profissão da mãe, se tem avós, se não tem avós, quantos anos tem a mãe, quantos anos tem o pai, quantos anos têm os filhos, quantos filhos têm. Portanto, há uma série de perguntas que são feitas por estas pessoas que fazem os censos, ok? Ou recenseamentos. Porque isto também era utilizado naquela altura, no meu tempo, os recenseamentos eram utilizados para a guerra, né? Para eles saberem quando é que a gente tinha 18 anos. Quando os rapazes atingiam 18 anos eram chamados para a guerra, né? Eu até já ouvi uma notícia que isto vai voltar outra vez, ou seja, vocês não vão para a guerra, mas todos os rapazes entre os 18 e os 35 anos podem ser chamados para o serviço militar obrigatório. Que antigamente o serviço militar era obrigatório, todos tínhamos que fazer, não é? Agora não, agora só vai quem quer, porque o Exército e a Marinha e a Força Aérea, ou seja, as Forças Armadas transformaram-se em, hoje em dia são profissionais, não é? Naquela altura, estávamos em guerra, precisávamos de todos os jovens e então toda a gente tinha que ir, não é? Eu lembro-me perfeitamente, estava no 7º ano, que equivalia ao 11º, chumbei e fui chamado logo para a guerra. Para a guerra não, para a tropa, porque naquela altura, quando eu fui para a tropa, que foi em 1981, já tinha acabado a guerra, né? Eu já sou uma geração a seguir ao 25 de Abril. Quando se deu o 25 de Abril, eu tinha apenas 14 aninhos, portanto ainda era um miúdo. Mas lembro-me do meu pai me dizer, fica descansado, filho, tu não vais à guerra, que o pai não te vai deixar. Porque o meu pai tinha a ideia de que quando eu chegasse aos 17, 18 anos, o meu pai punha-me em Espanha a estudar numa universidade ou numa escola qualquer espanhola para eu não ser chamado. Portanto, era isto que muitas das pessoas faziam, não é? Punham os filhos fora do país para que o Estado não pudesse pegar nestes jovens e mandá-los para a guerra. Portanto, a maioria das pessoas que iam para a guerra era quase tudo pessoas analfabetas, alentejanos, algarvios, madeirenses, açorianos, pessoas das ilhas. Portanto, havia, digamos que as pessoas ricas, as pessoas que tinham recursos e meios, tiravam os filhos de fora do país, que é para não terem que ir para a guerra em África. Era esta a situação em 1974, quando eu tinha 14 anos. Então diz aqui, assinala as respostas corretas. O que é um censo? Questionário sobre as características dos automóveis portugueses? Não. Questionário sobre as características da população de um país? Sim. Inquérito sobre a qualidade de programas de televisão? Não. É do meio. Ok? Agora, com base na periodicidade é os períodos, né? Como vocês têm na escola, primeiro período, segundo período, terceiro período. E chama-se este conjunto dos 3 períodos a periodicidade, ok? Então a palavra que está aqui. Portanto, com que periodicidade se fazem os censos? Ou seja, de quanto em quanto tempo é que a gente conta a população? De 10 em 10 anos. Ok? De 10 em 10 anos aparecem então indivíduos que são do Instituto Nacional de Estatística, vêm bater à porta das pessoas e vêm perguntar quantas pessoas moram, que idade têm, qual é a profissão. Portanto, uma série de indicações que depois são muito úteis para o governo poder saber se vai construir ali escolas, se vai construir centros de apoio a idosos, ou se vai... Depende das características da população. Por exemplo, aqui o Algarve tem uma população mais jovem do que, por exemplo, no Norte. No Norte de Portugal há muito mais pessoas idosas. Então, no Norte, as pessoas do Norte precisam muito mais de apoio, apoio médico, não é? Centros de apoio aos idosos, como existem, não é? Como vocês sabem, por todo o país, porque as pessoas depois, a partir de uma certa idade, começam a ficar com problemas mentais, começam a ficar com demências, esquecem-se das coisas, desenvolvem doenças, como vocês sabem, que são doenças muito tristes, não é? Porque as pessoas
depois perdem a noção não sabem. Eu lembro-me que a minha mãe, quando começou a ficar doente com Alzheimer, a minha mãe já não sabia onde é que morava, já não sabia, perdia-se na rua, os vizinhos tinham que trazê-la à casa. Portanto, as pessoas começam, o cérebro começa a ficar doente e as células do cérebro começam a morrer e as pessoas começam a perder a capacidade que têm, não é? É isto que é a velhice, não é? As pessoas estão hoje em dia, como estamos a esticar muita idade, as pessoas antes morriam aos 50, 60, agora estão a morrer aos 80, 90, 100. Ou seja, cada vez a medicina avança mais e então o que é que acontece? As pessoas conseguem manter o corpo, mas a cabeça não conseguem mantê-la, especialmente se são pessoas que já têm, não é, algumas heranças que vêm da própria família, não é? Porque há doenças que nós herdamos dos nossos pais, não é? Porque é mesmo assim, eu já vos expliquei que nós somos o resultado daquilo que é o pai, é uma mistura do pai com a mãe. O pai e a mãe misturam-se e dá origem a um ser humano novo, que tem as características dos dois. Eu posso ter os olhos parecidos com a minha mãe, o cabelo parecido com o meu pai, ter o feitio do meu pai, ou até do meu avô. Portanto, nós, não é? Nas gerações, até à quinta geração, nós podemos herdar coisas dos nossos bisavós e trisavós, não é? Às vezes acontece em famílias, aparece um rapaz com olhos azuis. Mas como é que... O pai não tem os olhos azuis, a mãe não tem, o avô não tem, ninguém tem. Mas o bisavô ou o trisavô se calhar tinha. E foi essa a herança que ele passou ao trinete, não é? Portanto, não se esqueçam, de 10 em 10 anos o governo faz a contagem da população, que se chama censo. E para quê? Para saber quais são as características dessa mesma população. Está aqui. Questionário sobre as características da população de um país. Pois, quando se faz, ou se fez o último censo, lembram-se que era aquela barra? Lembram-se qual era o ano do último? Ora, vem-se logo que o último é este, não é? Porque é 2001. Em que ano haverá censos? Portanto, se o último foi em 2001, agora 2001 mais 10, quanto é que vai dar? Ora bem, o próximo vai ser em 2011. Em 2011 vão surgir novamente essas pessoas a contar a população para saber quantas natalidades, quantos nasceram, quantas mortalidades, quantos morreram. Ok? Depois, quais são os fatores que influenciam o crescimento da população? Ou seja, o que é que faz a população crescer? Quais são os aspectos ou os fatores que fazem a população crescer? É a natalidade e a mortalidade? É a natalidade e os censos? Ou é a mortalidade e os censos? Ora, quais são os fatores que influenciam o crescimento da população? Não se esqueçam que o crescimento pode ser positivo ou negativo. Ok? Se realmente morrerem mais do que nascem, temos um salto fisiológico negativo. Portanto, os fatores são estes dois. É as pessoas que nascem e as pessoas que morrem. Isto é que nos diz se a população está a crescer ou se está a diminuir. Qual é o crescimento natural destes dados populacionais, ou aliás, destes dados populacionais, 1000 nascimentos e 250 mortes? Portanto, nascem 1000 pessoas, morrem 250. O crescimento natural é positivo, é negativo ou é neutro? O que é que vocês me dizem? Eu ponho aqui 100, depois ponho por baixo 250, faço uma conta de diminuir e vejo logo que vai haver positividade, ou seja, o crescimento da população é positivo. Porque há mais pessoas a nascer do que a morrer. 250 é um número menor do que 1000. Portanto, o crescimento natural é positivo. E tínhamos o exercício feito. Aparece-me aqui uma janela que diz assim: tipos de crescimento natural. Natalidade superior à mortalidade, crescimento natural positivo. Foi o que aconteceu aqui neste exercício, não é? Natalidade igual à mortalidade, crescimento neutro ou nulo. Portanto, se nascem 1000 e morrem 1000, ficamos iguais, a nulo. Ok? Natalidade inferior à mortalidade, ou seja, nascem muito menos do que morrem. Que é o que está a acontecer agora, não é? Presentemente estamos a viver este momento. Há muito mais pessoas a morrer do que a nascer. Então estamos a ter um crescimento natural negativo. Vocês vão ver que quando aparecer o gráfico relativo ao ano 2020, isto vai ter uma quebra muito grande, porque estão a morrer muitas pessoas, não é? Portanto, vamos ter um crescimento natural negativo nos próximos anos, isso é quase certeza. Agora, como só se vai contar em 2011, né? Contou-se em 2001, vai-se contar em 2011, aliás, contou-se em 2011, e agora vai daqui a 2011 mais 10,
Quanto é que dá? 2011 mais 10, 2021. Estão a ver? Portanto, 2021 vão-se fazer a contagem. Quando se fizer a contagem, vocês vão ver o resultado do que eu vos estou a dizer. Aqui a natalidade inferior à mortalidade, crescimento natural negativo. Ok? E pronto. Está aqui uma imagem. Era esta imagem que eu já explorei. Vamos para o exercício 3. Ora, aqui temos um filmezinho para ver, uma animação. E aqui fala sobre a evolução da população, não é? Como é que ela evoluiu? Foi positivo, foi negativo, foi neutro? Na segunda metade do século XX, a população portuguesa cresceu. O que contribuiu para esse crescimento? Descobre a resposta na animação. Ora, esta animação vai utilizar este termo, métodos contraceptivos. Ora, o que são métodos contraceptivos? Se calhar já ouviram isto na vossa educação sexual. Eu não sei se vocês têm educação sexual com o vosso diretor de turma. Antigamente os diretores de turma tinham essa função, não é? De falar sobre a sexualidade às crianças. Os métodos contraceptivos digamos que, a forma que as mulheres têm atualmente de não terem filhos, não é? Portanto, podem ter relações com os maridos, mas não têm filhos, não ficam grávidas, porque tomam a pílula. E a pílula é um método contraceptivo, não é? Há outros, não é? Portanto, o processo através dos quais se consegue evitar a concepção ou gravidez e, consequentemente, a natalidade. Portanto, antigamente, as pessoas no século XIV e XV, se tivessem relações sexuais, provavelmente a mulher ia ficar grávida e ter um filho. Atualmente não. Atualmente, devido a estes métodos contraceptivos, as mulheres é que escolhem quando é que querem ter os filhos. Porque podem manter as suas relações com o seu marido, com o seu companheiro, não é? E sem ficarem grávidas. Chama-se isto os métodos contraceptivos. Ok? O mais conhecido é a pílula, mas há outros. Depois vocês, quando crescerem mais, vão aprender isso melhor. Penso que era só isto que aparecia aqui, não é? Pois, exatamente. Ok, então estamos em condições de ver o videozinho que segue. Não se esqueçam que aqui pede que faz logo aqui uma pergunta. O que é que contribuiu para este crescimento? Vai haver um crescimento, vamos ouvir então. Olá! Então, sabes a resposta à pergunta? O que contribuiu para o crescimento da população portuguesa na segunda metade do século XX? Ora essa, claro que sei. O crescimento natural foi positivo porque a natalidade foi superior à mortalidade. Está correto, mas de certo não sabias que a natalidade e a mortalidade têm vindo a baixar. No início do século XX, os casais tinham muitos filhos, mas nem todos sobreviviam. Estão a ver? Portanto, esta aqui, parei o vídeo também para vocês poderem olhar para o gráfico com mais atenção. Então temos aqui a linha verde que representa a natalidade e temos a linha roxa, ou não sei o que é isto, representa a mortalidade, crescimento natural negativo. Né? Temos então aqui taxa de natalidade, número de pessoas que nascem durante um ano, e a taxa de mortalidade, pessoas que morrem durante um ano. Depois fazemos a diferença, a comparação e dá-nos o saldo. Né? Se é positivo, se é negativo. Ok? Vamos continuar a ouvir. Por isso, a natalidade era elevada, mas a mortalidade também. Pois, e houve até um período em que o crescimento natural foi negativo. Foi durante a guerra, não é? Foi exatamente aqui. Olhem aqui, a quebra. Estão a ver? Portanto, vejam aqui a linha verde sempre a crescer. Aqui os portugueses tiveram muitos filhos nesta altura, 1920, vejam bem. Mas depois a seguir começa a cair, a cair, a cair, a cair. Isto é uma desgraça, não é? Especialmente aqui, 1960, vocês veem que isto já está negativo, não é? O saldo é negativo por causa da guerra. Vamos continuar a ouvir? Clica na década correspondente a esse período. Ora, eles querem que eu clique, eu não vi o filme, não tomei atenção, agora não sei. Eles estão-se a referir a que período? Vamos ouvir isto desde o princípio, que é melhor. População portuguesa na segunda metade do século XX. Ora essa, claro que sei. O crescimento natural foi positivo porque a natalidade foi superior à mortalidade. Portanto, nasceram mais pessoas do que morreram. Portanto, crescimento natural positivo, ou saldo fisiológico positivo. Está correto, mas de certo não sabias que a natalidade e a mortalidade têm vindo a baixar. No início do século XX, os casais tinham muitos filhos, mas nem todos sobreviviam. Por isso, a natalidade era elevada, mas a mortalidade também. Pois, e houve até um período em que o crescimento natural foi negativo. Clica na década correspondente a esse período. Ora, como veem aqui, isto são décadas.
não é? São de 10 em 10 anos. 1900, 1910, 1920. Qual é a década negativa? É esta. As condições de vida pioraram nos finais da década de 1910 e a mortalidade aumentou rapidamente. Vivia-se a Primeira Guerra Mundial. A partir da década de 1930, a tendência foi a diminuição da natalidade e da mortalidade. Portanto, a partir deste período, depois da Primeira Guerra, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que, vejam que tanto o número de nascimentos como o número de mortes está sempre a cair, sempre a diminuir. Ou seja, morrem muito menos pessoas, quer dizer que vivem mais tempo, né? E as pessoas cada vez têm menos filhos. Antigamente tinha-se 4, 5 filhos, todas as famílias, e agora atualmente temos 1, 2. Porquê? Porque é muito caro. Vocês já vão ver mais para a frente. Ter filhos sai muito caro. É preciso, nós temos condições económicas para poder ter 2 quartos, uma casa com 2 quartos, cada um ter o seu filho, o seu filho ter o seu quarto, com o seu computador, com a sua caminha, com as suas coisas. Portanto, as pessoas para terem muitos filhos têm que ter boas condições económicas. Porque se efetivamente não há dinheiro, não se pode ter filhos. Porque se a gente tem 4, 5 filhos a viver no mesmo quarto, aquilo vai ser uma grande confusão, não se consegue estudar. Há uma série de problemas que surgem em famílias que não planeiam, que não planificam o nascimento dos filhos. Né? Nós, quando temos um filho, temos que planeá-lo. Temos que dizer, eu vou ter este filho porque eu quero ter e vou-lhe dar as melhores condições do mundo. Que é o que nós fazemos hoje na Europa e nos países desenvolvidos. Portanto, as pessoas têm menos filhos, mas esses filhos têm quase praticamente todas as condições, não é? Vivem bem, comem bem, andam bem vestidos. Se eu tiver 3 filhos, eu não posso comprar 3 pares de sapatilhas Nike porque eu não tenho dinheiro para isso. Não é? E hoje vocês, cada vez, todos os dias, vocês pedem aos vossos pais, eu quero um tablet, eu quero um computador, eu quero umas Nike, eu quero isto, quero aquilo. Vocês querem sempre coisas e a gente quer dar, não é? Porque a nossa geração, como passou, a minha geração, como passou muitas dificuldades, e a geração dos vossos pais também, então agora, nesta geração, nós queremos dar tudo aos nossos filhos. E estamos a cair nesse erro. Muitos de nós estamos a dar coisas a mais. Coisas que não são necessárias. Devíamos dar apenas o necessário. E não encher as crianças de brinquedos e tablets e de computadores, que depois os miúdos não dão valor a isso. Não é? Eu bem vejo na escola como é que vocês tratam os telemóveis. Muitos dos telemóveis custaram 400, 500 euros. No entanto, vocês andam com aquilo aos trambolhões. E, portanto, porquê? Porque efetivamente para vocês aquilo não tem valor nenhum, só serve para falar e brincar com os amigos e jogar, mas aquilo é caro, não é? Hoje em dia um telemóvel bom, com boa qualidade, é uma coisa que anda à volta dos 500 euros, à vontade, há até telemóveis de 1000 euros ou mais. Portanto, e eu vejo às vezes alunos na escola com telemóveis melhores que o meu. Portanto, efetivamente, os pais hoje em dia tentam dar o melhor aos seus filhos. E é por isso que a redução da natalidade foi reduzindo, porque nós cada vez temos menos filhos. Isto é negativo e vamos pagar caro. Isto que estamos a fazer, não é? Sim, os casais passaram a poder controlar o número de filhos com os métodos contraceptivos não naturais e a decidir ter menos filhos para poderem dar-lhes maior conforto e melhor educação. E isto justifica a descida da natalidade. Por outro lado, a medicina também evoluiu, assim como as condições de higiene. A alimentação também é mais rica e variada, logo, morre menos gente e... Portanto, alimentação e higiene não tem nada a ver com o que se passava no século XIV ou no século XV. Nós hoje, atualmente, temos, vejam, os cuidados que temos com a higiene. Todos os dias tomamos banho, mudamos de roupa interior, não é? Mudamos de meios, mudamos de cuecas, mudamos a roupa diariamente, tomamos banho todos os dias, lavamos a cara. Portanto, hoje em dia temos um cuidado com a higiene que não havia, não é? Isso não existia sequer no princípio do século XX. Portanto, eu lembro-me, quando era miúda, não havia nada disso, do que existe hoje em dia em termos de higiene, não é? E evoluímos muito nesse capítulo. Um outro aspecto que também se fala aqui é na evolução da medicina, não é? Os conhecimentos dos médicos, dos cientistas, aumentaram muito também. Hoje em dia, as pessoas hoje em dia têm muitos conhecimentos médicos e científicos que também ajudam para que as pessoas, como veem aqui, vivam mais tempo, não é? Ou seja, as pessoas morrem menos. Vão caindo, não é? Cada vez morre menos gente. Porquê? Porque vivem mais tempo. E isso tem a ver com a medicina. Tem a ver com o facto de, hoje em dia, as pessoas são ligadas às máquinas e as máquinas respiram por ti, as máquinas mantêm-te vivo, não é? Tu até podes estar morto cerebralmente, mas o resto do corpo está a funcionar porque a máquina... Portanto, hoje temos conhecimentos e temos tecnologia nos hospitais que nos permite, inclusivamente, quase que impedir a pessoa de morrer, não é? Não é bem assim, mas é parecido.
Portanto, muitas vezes as pessoas morrem cerebralmente, o cérebro morre, e então é chamada à família para que as pessoas decidam se considera morto ou não, porque o coração continua a funcionar e os pulmões, porque as pessoas estão ligadas às máquinas, e as máquinas é que estão a respirar por nós. Quando desligarem as máquinas, a pessoa morre logo, instantaneamente. Mas geralmente isso, quando se faz, é com a autorização da família, das pessoas que estão doentes, né? Vamos lá então ouvir o resto até ao fim. Consequentemente, a mortalidade diminui. Que engraçado! A população portuguesa cresceu no século XX, mas a natalidade e a mortalidade diminuíram. Desde que a natalidade seja superior à mortalidade, haverá sempre crescimento natural positivo. Mas já reparaste? No século XXI, o crescimento natural já é nulo. Os valores dos nascimentos e das mortes tendem a ser iguais. Há diferenças entre o século passado e o presente. Arrasta o círculo para cima dos dados que estou a referir. Ora, serão estes dados? Onde é que serão os dados? Devem ser aqui. Portanto, crescimento natural nulo, negativo, positivo. Será este? Será para arrastar para aqui? Não. Bom, vou carregar nas soluções. Este não tem soluções. Eu aqui tenho que arrastar mesmo para o sítio correto. Vou só puxar um bocadinho atrás para ouvir melhor o que ela disse. Mas já reparaste? No século XXI, o crescimento natural já é nulo. Os valores dos nascimentos e das mortes tendem a ser iguais. Estão a ver aqui Há igual. diferenças entre o século passado e o presente. Arrasta o círculo para cima dos dados que estou a referir. Estão a ver? Vejam que aqui o verde e o roxo juntam-se. Ou seja, aqui é nulo. Portanto, o número de pessoas que nascem e o número de pessoas que morrem é o mesmo. Olá! Então, sabes a resposta à pergunta? O que contribuiu para o crescimento da população portuguesa na segunda metade do século XX? Ora essa, claro que sei. Está a repetir o O crescimento exercício. natural foi positivo porque a natalidade foi superior à mortalidade. Está correto, mas de certo não sabias que a natalidade e a mortalidade têm vindo a baixar. No início do século XX, os casais tinham muitos filhos, mas nem todos sobreviviam. Por isso, a natalidade era elevada, mas a mortalidade também. Pois, e houve até um período em que o crescimento natural foi negativo. Foi este. Clica na década correspondente a esse período. As condições de vida pioraram nos finais da década de 1910 e a mortalidade aumentou rapidamente. Aqui está. Vivia-se a Primeira Guerra Mundial. Este pico A é a partir Primeira da Guerra década Mundial. de 1930, a tendência foi a diminuição da natalidade e da mortalidade. Sim, os casais passaram a poder controlar o número de filhos com os métodos contraceptivos não naturais e a decidir ter menos filhos para poderem dar-lhes maior conforto e melhor educação. E isto justifica a descida da natalidade. Por outro lado, a medicina também evoluiu, assim como as condições de higiene. A alimentação também é mais rica e variada, logo, morre menos gente e, consequentemente, a mortalidade diminui. Que engraçado! A população portuguesa cresceu no século XX, mas a natalidade e a mortalidade diminuíram. Desde que a natalidade seja superior à mortalidade, haverá sempre crescimento natural positivo. Mas já reparaste? No século XXI, o crescimento natural já é nulo. Olha Os aqui. valores dos nascimentos e das mortes tendem a ser iguais. Há diferenças entre o século passado e o presente. Arrasta o círculo para cima dos dados que estou a referir. Pois agora é que eu não estou a perceber a pergunta dela, porque aqui eu meto aqui nesta parte que é neutra, né? Aqui, é que não me aparece aqui o crescimento natural neutro, ou seja, que é este período aqui. Agora eu não sei onde é que é por esta bolinha, já a pus aqui. Ela encaixa, mas depois não me diz mais nada. Passa outra vez para o exercício, quer dizer que acabou, que estava correto. Passamos então para o quarto. No quarto, são verdadeiras e falsas, ok? Resolve os exercícios sobre a evolução da população, classifica as afirmações em verdadeiras e falsas. Em 1950, o crescimento natural português foi nulo. Ora, verdadeiro ou falso? 1950? Agora a gente tem que se lembrar do gráfico, não é? Será que foi crescimento natural positivo? Ou será que foi negativo ou nulo?
o crescimento natural português foi nulo. Eu acho que é falso. Em 1950 é falso. Porque só foi nulo a partir do ano 2000. No início do século XX, os casais tinham muitos filhos, mas nem todos sobreviviam. Isto é verdadeiro. Portanto, a mortalidade infantil era muito grande. Na primeira metade do século XX, a mortalidade era superior à natalidade. Isto é falso. Porque houve sempre mais nascimentos do que mortes. Só agora é que está a verificar o contrário. Só agora é que estamos a dar a cambalhota. Cada vez há mais pessoas a morrer e menos pessoas a nascer. E isto vai continuar, não é? Especialmente agora por causa desta doença, as pessoas mais idosas são as que estão a morrer com mais frequência. Portanto, vai haver um grande número de mortes e um pequeno número de nascimentos, não é? Porque nesta altura as pessoas nem sequer querem ter filhos, têm medo, não é? Nos finais da década, são 10 anos, não é? Uma década, de 1910, o crescimento natural foi negativo. Portanto, 1910 é guerra. 1914, 1918. Nos finais da década de 1910 foi negativo, foi verdadeiro. Foi por causa da guerra, não é? Na segunda metade do século XX, a população cresceu, embora diminuísse a natalidade e mortalidade, verdadeiro também. A população no século XX vai crescendo, mas a população, o nascimento baixa e a morte também baixa. Portanto, tanto o número de mortes como o número de nascimentos, ou seja, taxa de natalidade e taxa de mortalidade, deixem as duas, ok? Portanto, a partir daqui a frase é verdadeira. Natalidade baixa, a natalidade baixa quando há redução do número de filhos. Exatamente. Se nós temos menos filhos, quer dizer que nascem menos filhos. Verdadeiro. Os progressos da medicina reduzem a mortalidade. Verdadeiro. Se não fossem os hospitais e os médicos, morríamos muito mais. No século XXI, que é o nosso século, há uma tendência para o crescimento natural positivo. Não, falso. Há uma tendência para o crescimento natural nulo. Foi o que nos disseram no exercício anterior. Agora corrija as afirmações falsas escrevendo a palavra em falta. Em 1950 o crescimento natural português foi, ou era, depois na segunda frase, na primeira metade do século XX a mortalidade era, aqui parece-me que é igual, não é? Porque está aqui a natalidade, deixa logo que aqui é igual. No século XXI há uma tendência para o crescimento natural nulo. Vou carregar aqui a ver se era isto. Ora, aqui está. Positivo, porque nascem mais pessoas do que morrem. Aqui, na primeira metade do século XX, a mortalidade passou a ser inferior à natalidade. Nasciam mais pessoas do que morriam. E agora, chegados ao século XXI, estamos com um crescimento natural nulo. Ou seja, nascem e morrem mais ou menos o mesmo número de pessoas, não é? Está equilibrado. Vamos então passar aqui ao exercício 5. No quinto exercício temos mais um filme para ver, não é? Onde vão ser usados os termos de emigração com E e imigração com I. Muitas pessoas fazem confusão com isto, não é? Diz aqui a mobilidade da população. Não é? A mobilidade quer dizer a capacidade que nós temos de mudar de um lado para o outro. Não é? Posso nascer aqui, vou trabalhar para a América e depois vou morrer na China. Estão a ver? Hoje em dia o mundo global é isto. Eu tanto posso nascer em Portugal como depois ir trabalhar para a Espanha e depois mais tarde vou acabar por morrer na Itália porque casei-me com uma italiana. Portanto, hoje em dia as pessoas movimentam-se muito facilmente de um local para o outro. É a aldeia chamada aldeia global. E isso é o que está a provocar este problema do vírus, né? Que é a facilidade com que as pessoas têm de se mexer e a partir daqui esta capacidade que as pessoas têm de poderem se movimentar é chamada mobilidade. Esta mobilidade é que está a provocar esta pandemia que se espalhou tão rapidamente porque todos nós temos muita mobilidade. Eu posso ir ali a Faro, compro um bilhete e vou para a China, né? Se tiver dinheiro, vou para a China, vou lá passar uma semana de férias e venho de lá, venho doente. Venho com a vírus lá do Covid. Pronto, e foi assim que, devido à mobilidade, que esta coisa se começou a espalhar por todo o lado. Vamos ver o que é a emigração com E. Saída voluntária, atenção que tem que ser voluntária, não pode ser à força. Saída voluntária do país onde se nasceu para se estabelecer noutro país.
Portanto, geralmente as pessoas vão procurar melhores condições de vida noutros países, porque em Portugal são pobres, muitas pessoas nascem no interior, naquelas aldeias abandonadas, não têm estudos e depois acabam por ter que emigrar para trabalhar para outros países, porque em Portugal não conseguem arranjar trabalho, não é? Hoje em dia em Portugal temos que ter estudos para poder encontrar trabalhos como deve ser, senão ficamos com ordenados muito baixinhos. A pessoa também já falou nisso na aula, não é? A imigração com I é ao contrário, é a entrada de pessoas que vêm de outros países, né, e vêm viver connosco em Portugal. A entrada de estrangeiros num país com o fim de neles se estabelecerem. Portanto, há muitas pessoas que vêm viver para o Algarve, porque o Algarve tem um clima bom e tal, e tem umas praias bonitas, e as pessoas gostam de viver aqui. Então nós temos aqui no Algarve muitos ingleses, alemães, holandeses, eu sei lá, cada vez temos mais. Agora chegaram muitos brasileiros, muitos africanos, Angola, Moçambique, portanto cada vez temos mais imigrantes, não é? Porque as pessoas querem viver para países onde se vive bem. E em Portugal, graças a Deus, a situação está equilibrada, não é? Pelo menos estava, não é? Agora vamos ver depois deste problema todo como é que vamos ficar. Vamos então agora assistir ao vídeo. Imigração. O século XX foi um período de imigração portuguesa. Os imigrantes procuravam melhores condições de vida, ou seja, melhores empregos e salários. Estão a ver? Tanto no século XX, que foi o século passado, as pessoas imigravam muito. E já vamos ver para que sítios, para que países. Mas o que é isto de imigrar? É à procura de melhores condições de vida. Não é? Todos nós queremos ter melhores condições e dar melhores condições aos nossos filhos. Não é? E muitas vezes, quando não conseguimos em Portugal arranjar um trabalho, vamos encontrar outros sítios. Por isso as pessoas vão para a Inglaterra, vão para a França. Atualmente imigra-se mais para a Europa, mas de antes não. De antes era para a América e para a África. Eram os sítios onde os portugueses mais imigravam. Para o Brasil também. Muita imigração para o Brasil. Agora está-se a dar o processo contrário. Agora são os brasileiros que vêm viver para Portugal. Porquê? Porque aqui é melhor. É mais fácil educar um filho aqui. Há menos violência, há menos fome. Enquanto que no Brasil a situação está muito mais complicada, não é? Há muitas favelas, muitos bairros pobres, muita criminalidade, muita droga, muita coisa má. E em Portugal as coisas estão boas. Então as pessoas vêm, até a Madonna, que é uma cantora que vocês não é do vosso tempo, mas é do meu. A Madonna era uma grande cantora e ela acabou por viver connosco, viver em Portugal, não é? Decidiu viver connosco em Portugal, ela reside em Lisboa. Vamos lá continuar a ouvir? Nas décadas de 1960 e 1970, muitos portugueses imigraram para escaparem à ditadura de Salazar. Os imigrantes saíram sobretudo dos distritos do norte e centro do país. Estão a ver? Portanto, também há a imigração por motivos políticos. Portanto, durante o Estado Novo, as pessoas imigravam, fugiam porque tinham medo e porque não tinham liberdade em Portugal. A maioria das pessoas que fugiam até eram pessoas do Norte, né? Como se disse aqui no filme. Vamos lá ouvir mais? Até 1960, os portugueses imigraram sobretudo para o Brasil e Estados Unidos. Ok? Portanto, os portugueses, estão aqui já dois imigrantes, cada um com a sua malinha, arrasta o imigrante para a Mala Verde até ao Brasil. Da Mala Verde, portanto, este aqui vai viver para o Brasil. Agora, clica no imigrante da Mala Vermelha e vê para onde é que ele vai. A partir da década de 1960, a imigração portuguesa teve como destino a França, a Alemanha e a Suíça. Estão a ver? Na primeira fase temos a América Central e Brasil. Agora, vamos ter a tal imigração que eu vos disse mais para a Europa. Arrasta o imigrante da mala cor de laranja até à Suíça. Ora, mala cor de laranja até à Suíça. Vamos lá ver se... Eu não consigo clicar no... Que o glossário a gente já viu, imigração. Agora meteram-me aqui os bonecos, eu não consigo clicar neles. Neste consigo. Este não consigo ver a cor. Será este? Este é castanho. Arrasta o imigrante da mala cor de laranja. Ora, cor de laranja. Será este? Ah não, é esta aqui. Isto é cor de laranja. Ah, é isto, é. Portanto, arrastar isto para a Suíça. Sabem onde é que é a Suíça? Hã? Onde é que isto será? É aqui na Europa. Será que a gente descobre onde é que é a Suíça? Olha, aqui está a França. Okay? Aqui está a Espanha, França, a Inglaterra, a Alemanha. A Suíça há de estar aqui por um destes cantinhos. Vamos lá ver se eu consigo acertar com isto. Não consigo saber onde é que é a Suíça. Ora, a Suíça, a Itália está aqui, a Suíça terá que ser aqui, será aqui.
Também não é. Meu Deus. Que grande vergonha que eu estou aqui a passar. Não consigo arrastar para a Suíça. Vamos lá ver aqui se eu consigo acertar com a Suíça. Porque eu tinha a sensação de que a Suíça... Ora, aqui temos a França e a Suíça logo ao lado, não é? Aqui é a Itália. Será isto? Ele diz que não é. A Suíça ali também não é. E ali também não. Aqui é a Noruega. Aqui também não é. Onde é que será que é a Suíça? Meu Deus. Enquanto não fizermos esta parte, não consigo sair daqui. Mas onde é que é a Suíça, meu Deus? É que aqui está mal definido no mapa. Eu estou aqui olhando, e não vejo aqui. Eu já arrastei para tudo o que é sítios. Aqui é a França. Depois temos a Bélgica. Depois temos a Itália. Ah, agora encaixou. Era ali, eu já tinha passado por ali. Mas ele não, à primeira tem que se deixar o rato mesmo no sítio exato. Agora, o imigrante da mala preta para a França. Este é mais fácil, porque a França é logo aqui, não é? Passa-se aqui os Pirineus, estão a ver aqui os Pirineus, a França, e agora temos a tal da Suíça. Eu tinha-vos dito que a Suíça é exatamente aqui ao lado. A Suíça faz fronteira aqui com a França e também com a Alemanha. Na Suíça existem os países, os cantões. Né? Há umas zonas onde falam alemão, há outras onde falam italiano e outras onde falam francês. Porque tem influência destes três países, não é? Muitas pessoas que vivem aqui na Suíça vieram daqui, da Itália, ou vieram da França ou da Alemanha. Por isso aqui a Suíça é um país que tem muitas influências de vários povos. Por fim, arrastar então para a Alemanha, não é? O imigrante da mala cor-de-rosa. A Alemanha é aqui por trás. Olha, não é? Ele não me deixa encaixar. Ah, pronto. A Alemanha é um país muito grande. Imigração. A imigração para Portugal foi insignificante ao longo do século XX. Contudo, a partir da década de 1980... Atenção que agora é a imigração. São os que vêm, ok? Já vimos para onde é que nós vamos. Na Europa, vamos para a Suíça. Os imigrantes do século XX iam sobretudo para a Suíça, não é? Iam sobretudo para França e Alemanha, ok? Agora vamos ver quem são os que vêm. E aqui começa-se logo por dizer que no século XX praticamente não tínhamos imigração. Muito pouca gente vinha para Portugal. O número de imigrantes tem vindo a crescer. Vêm sobretudo dos PALOP, países africanos de língua oficial portuguesa. Os PALOP é aqui, né? É aqui Moçambique, deste lado, Angola deste lado, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné. Portanto, os PALOP são países de língua oficial portuguesa. Portanto, são países que falam português e que, por isso, se juntaram numa associação de países que falam a mesma língua, não é? O Brasil também é um país PALOP, porque no Brasil também se fala português, não é? Vamos lá ouvir o resto. Não se esqueçam que os PALOPs são aqui os africanos, são países que falam português e também aqui o Brasil. Do Brasil, dos países do leste, como a Ucrânia, e da China. Tem havido agora uma grande imigração aqui destes países, da Rússia, da Ucrânia, esta zona aqui do leste, né? E tem havido também muitos imigrantes da China a virem para viver para Portugal. Cada vez há mais, né? A gente vê as lojas dos chineses aí, por todo o lado há uma loja chinesa. Ou seja, os chineses gostam do nosso país e querem viver cá, não é? E temos essas pessoas todas cada vez são mais. Porque as pessoas querem viver bem e procuram os países onde se vive melhor, não é? Imigrantes trabalham no comércio, na construção civil e na agricultura. Portanto, a maior parte destas pessoas que vêm destes países, quando vêm para Portugal, trabalham no comércio ou na agricultura, não é? Clica nos imigrantes e observa para onde é que eles vão. Vamos ver para onde é que vai aqui este africano. E vão todos, olha, vão todos direitinhos. Cá está. Portanto, Portugal é um país que recebe imigrantes praticamente de todo o lado. Esta parte é gira aqui da animação no fim. Porquê? Porque, a ver se eu consigo pôr isto logo aqui à frente. Porque aqui no fim, se vocês virem... Imigração. Se vocês virem no fim... É aqui que eu quero mostrar. Estão a ver? Vocês veem aqui então brasileiros, não veem aqui o símbolo do Brasil. E este
Este será um alemão, um inglês, ou um holandês, ou um americano. Aqui está um chinês, aqui está um africano. Portanto, nós em Portugal praticamente estamos a receber imigrantes de todo o mundo. Porquê? Porque Portugal é reconhecido como um país onde se vive bem, não é? Não há violência, não há criminalidade, o que há é reduzido. Todas as crianças têm acesso à escola. A nossa saúde, o Sistema Nacional de Saúde é um sistema que funciona bem. Como vocês veem, temos resultados muito mais favoráveis do que outros países muito mais desenvolvidos. Porquê? Porque nós também temos investido na saúde, não é? E cada vez há mais médicos, enfermeiros, muitos deles até têm que emigrar para a Inglaterra. Vejam agora esta notícia que foi um enfermeiro inglês, português que tratou do primeiro-ministro inglês quando ele esteve doente, não é? Portanto, nós temos muitos imigrantes espalhados pela Inglaterra, pela França, pela Alemanha e em profissões importantes, não é só pessoas que venham trabalhar para a agricultura. Portanto, nós estamos a receber aqui muitos imigrantes, mas depois estas pessoas dedicam-se ao comércio, que são os chineses, não é? Ao artesanato, os africanos, a agricultura. Estão a ver? São essas mais ou menos as atividades que... Agora, quando exportamos pessoas, nós exportamos pessoas com licenciaturas, com cursos de medicina e mais, e isto é muito mau para nós, porque estas pessoas fazem falta em Portugal, não é? Estes enfermeiros que estão espalhados por todo o mundo faziam agora muita falta aos hospitais portugueses, não é verdade? E vocês conseguem perceber isso bem. E pronto, tínhamos aqui o filmezinho visto. Vamos então passar aqui para o sexto. Arrasta as imagens para o local correto. Imigrantes e emigrantes com E e imigrantes com I. Então, vamos lá ver se a gente consegue entender aqui qual é o exercício para fazer. Nós temos aqui então a apontar para países. Aqui está a França, aqui está a Suíça, aqui está a Alemanha. Ok? Lembram-se da mala cor-de-rosa? Para a Alemanha? Agora, Brasil. Atenção que este é um emigrante. E este é um emigrante também. Ok? Aqui temos imigrante com I. Aqui temos emigrante com E para a Suíça. E agora falta para a França. Ok? Então, no que diz respeito aos imigrantes, a coisa está feita. Imigrantes com I. Ainda temos aqui imigrantes para o Brasil. Será que isto dá para pôr aqui? Dá, sim, senhora. Eles não criaram este quadradinho, mas dá para pôr ali no Brasil. É imigrante. Estão a ver? São sempre os que saem de Portugal. Este foi trabalhar aqui para a Alemanha, este foi trabalhar para a Suíça e este foi trabalhar para a França. E este foi emigrar para o Brasil à procura de melhores condições de vida também. E agora o que é que fica aqui? Este também está um imigrante para os Estados Unidos, que é aqui. Então pronto, temos os imigrantes todos despachados. No século XX eles imigravam para aqui. Estados Unidos da América e Brasil. E nos finais do século XX, princípio do século XXI, são estes agora os países que eles escolhem para emigrar. Que é dentro da Europa, a Alemanha, a França e a Suíça. Ok? E depois o resto é tudo imigrantes, com I. Quem são os imigrantes então que nos recebem, que vêm para Portugal? Agora aqui isto é para arrastar para onde? Olha, isto troca de posição, está boa. Ora, soluções, eu vou já carregar, que é para ver para onde é que é para pôr estes homenzinhos. É dentro de Portugal, estão a ver? Porquê? Porque são pessoas que vêm de fora e então tinha que ser arrasta as imagens para o local correto. Ora, o local correto dos imigrantes com I vêm todos para Portugal. Foi a imagem que nós vimos no videozinho, não é? Eu vou carregar aqui nas soluções porque eu não vejo aqui verde. Soluções. É exatamente isto que tínhamos feito. Tá ok. Vamos então passar para o sétimo exercício. Ora, quem sabe datas sabe história, e saber história é saber datas. Não é? A cronologia é a ciência que estuda as datas. Faz parte da história, não é? Ordena, põe por ordem, os acontecimentos de acordo com as décadas em que ocorreram ou se iniciaram. Portanto, 1910 começou a imigração para o Brasil e para os Estados Unidos. 1930, imigração para a França, Suíça e Alemanha. Eu acho que esta aqui é para aqui. Não? Então é para aqui. Exatamente.
Anos 60 a 70, imigra-se para a França, Alemanha e Suíça. Antes de 1910, a imigração era sobretudo para o Brasil e para os Estados Unidos. Eu acho que aqui em 1910 não estou a ver grande imigração, mas enfim. Grande aumento da mortalidade, 1910, assim é que é. Porque aqui, em 1910, houve muita mortalidade por causa da guerra. Em 1914, 18, 14 é a Primeira Guerra Mundial, não é? Depois, em 1980, imigração para o Brasil e Estados Unidos. Em 1940, 50, imigração dos PALOP, Brasil, países de leste e da China. Ora, eu penso que isto é que é para aqui. Ok? E agora parece que está tudo certo. Portanto, temos então um grande aumento da mortalidade em 1910. 1980, a imigração sobretudo para os Estados Unidos e Brasil. Depois, na década de 40 para 50, a imigração foi sobretudo para a Alemanha, França e Suíça. Nos anos 60 e 70, diminuição da natalidade e da mortalidade. Não, está certo. Já vou carregar nas soluções. Estavam trocadas estas duas. 1930 é que diminuiu a mortalidade. Portanto, aqui começa-se a desenvolver, acaba a guerra, não é? A diminuição da natalidade e da mortalidade. Portanto, tanto o número de nascimentos como o número de mortes vai diminuindo a partir de 1930, não é? As pessoas têm menos filhos, acaba-se a guerra, portanto morrem menos pessoas, mas também nascem menos pessoas porque as pessoas, como eu já vos expliquei, querem dar condições melhores aos seus filhos, não é? A imigração para os Estados Unidos, então, é que é na década de 40 a 50, 1940 e 1950 vão sobretudo para os Estados Unidos e Brasil. Aqui nasci eu, em 1960, e nesta altura estávamos durante o período do Salazar, as pessoas fugiam para a França, Alemanha e Suíça. Era mais fácil, atravessava-se a fronteira, chamava-se o salto. O salto era fugir para a Espanha para depois não ter que ir para a guerra. A partir de 1980 começamos a verificar então que vêm muitos países, vêm muitos imigrantes dos PALOP, né, dos países que falam português, mas também vêm do Brasil, do leste e da China. Eu não sei porque é que aparece aqui PALOPs e depois Brasil, porque o Brasil faz parte dos PALOPs. Isto está incorreto. O Brasil é um país PALOP. Países africanos de língua oficial portuguesa. Está bem, isto são os PALOPs, um país só da África. Países africanos de língua oficial portuguesa. E o Brasil não é em África, portanto está certo. Não faz parte dos PALOPs. No entanto, eles fazem parte de uma organização que é deste tipo. Ou seja, todos os países que falem a mesma língua. Vamos então para o último exercício, porque este já está realizado, não é? Eu já carreguei aqui nas soluções para ver se estava tudo certo. Soluções. Está certo. Diminuição da natalidade aqui. E aqui também estava errado, porque a imigração para a França e na Alemanha e Suíça foi sobretudo na década de 60, 70. E pronto. Passamos então aqui para o último exercício da aula, que já vai comprida. Temos aqui um planisfério. E então preenche as legendas de acordo com a informação do mapa. Ok? Então, que informação é que temos? Imigrantes e imigrantes portugueses. E agora temos que pôr aqui as bolinhas. Estão a ver? Azuis, azul, cor de rosa e cor de laranja. Agora vamos ver aqui. O azul significa o quê? Destinos dos imigrantes portugueses após 1960, destinos dos imigrantes portugueses até 1960, origem dos imigrantes portugueses. Ora, aqui o azul eu penso que é do meio. Exatamente. Portanto, destino dos imigrantes portugueses até 1960 estão marcados pela cor azul. Estados Unidos e Brasil. E aqui o cor-de-rosa, a bolinha cor-de-rosa, diz respeito aqui a estes países. São os destinos dos imigrantes portugueses após 1960. Este é destinos de imigrantes portugueses até 1960. A partir de 1960, começámos a emigrar para aqui, para os cor-de-rosas. E agora falta o último, o amarelinho. Olha, o amarelinho tem três opções. O amarelinho são estes aqui, destino dos imigrantes portugueses pós 1960.
Destino dos imigrantes portugueses até 1960. Origem dos imigrantes portugueses. Ora, eu parece-me que o amarelo é a última opção. Porque são os países quem é que vem para cá? São os chineses, são os africanos, não é? Vejam aqui os chineses, estão aqui. Os africanos também vêm para cá. Ok? E então temos aqui também o Brasil. O Brasil tanto recebe portugueses como envia brasileiros. Portanto, no Brasil, por isso é que estão aqui duas cores. Porque o Brasil recebe imigrantes, mas também tem e é migrantes. Tem e é migrantes. Tem as duas coisas. Ok? Então o amarelo, o que é que será, pessoal? Ajudem-me aqui. Os destinos dos imigrantes portugueses, eu penso que é o último de todos. Origem dos imigrantes. E acertei. Vá lá. E pronto. Dou a minha aula por concluída. Já lá vai longa. Beijinhos, abraçadinhos para todos. E preparem-se porque na sexta-feira cá temos a nossa 8ª aula. Esta já é a 7ª, já vamos para a 8ª. Ok? Eu já ouvi nas notícias que parece que para o próximo ano vamos começar por aqui. Não vamos começar em aula, vamos começar através das redes sociais e através exatamente destas plataformas. Portanto, é bom que vocês se vão habituando a isto, porque provavelmente para o próximo ano, em vez de começarmos a ir para o ano todos para a escola logo, não vai ser assim, parece que não. Parece que vamos aguentar até que realmente o governo sinta que há confiança para misturar as pessoas todas, não é? Porque as pessoas nas escolas estão todas juntas. Os locais onde há mais, onde as epidemias se espalham mais rapidamente são exatamente as escolas. Se vocês não sabem, mas é exatamente as escolas, as manifestações, os concertos musicais, porque estão milhares de pessoas umas em cima das outras. Basta um estar infectado, espalha ali aquela gente toda. E depois aquelas pessoas vão para a casa deles, espalham aos outros todos e aquilo nunca mais para. Não é? É isso que é uma pandemia. Pronto, beijinhos mais uma vez e abracinhos e portem-se bem, especialmente nas aulas síncronas. Vocês estão a desligar os microfones dos professores, estão a gravar aulas, não podem fazer nada disso, portem-se bem e aproveitem as aulas de contacto com os professores, porque vocês têm que ter sempre o contacto, especialmente os do 5º ano, porque depois para o ano vão ter os mesmos professores do 6º. Agora, estes do 6º, que é o vosso caso, vocês para o ano já vão para outro ciclo, não é? Vão para o 3º ciclo. E a partir daqui vão ter professores totalmente diferentes, que dão aulas de maneira totalmente diferente. No 3º ciclo já vos disse que os professores não andam com os alunos ao colo. Dão os trabalhos e os alunos vão fazer os trabalhos. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai tirar dúvidas e vai estudar para a biblioteca. Portanto, no 3º ciclo vocês têm que ser muito mais autónomos. Têm que saber fazer as coisas sozinhos. Não pode estar sempre o professor sentadinho ao lado a fazer as coisas pelos meninos. E pronto, com isto acaba a minha aula. Muito obrigado a todos por terem assistido e por terem participado. E não se esqueçam de subscrevam o canal, porque se vocês não subscreverem, cada vez que eu ponho aula, vocês não sabem. E se vocês subscreverem o canal, quer dizer que quando eu puser uma aula nova, vocês levam logo uma mensagem no telemóvel a dizer: o Henrique Silva pôs uma aula nova no YouTube. E vocês já sabem. Portanto, convém que vocês subscrevam, que é para terem essa notícia no telemóvel, ok? Pronto, obrigado mais uma vez e até à próxima aula.